Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Ex-Endividado. Ex-Endividado. Sempre muito bom estar aqui com vocês e como sempre, antes de falarmos sobre o tema principal, o que aconteceu no episódio anterior foi sensacional. Exatamente. No episódio anterior, você tem a oportunidade de assistir através do nosso canal no YouTube. Então corre lá na playlist, porque a Raquel, a minha irmã, ela contou algumas situações sobre como controlar ali a situação durante os seus gastos para alcançar os seus objetivos. Exatamente, porque a gente muitas vezes se crê merecedor, né? Acha que a gente merece, a gente tem que gastar porque trabalhou muito para aquilo. E quando a gente se dá o luxo muitas vezes de comprar coisas supérfluas, que a gente na verdade não precisa, acaba muitas vezes metendo os pés pelas mãos, vai acumulando aquele monte de tralha, depois não quer se desapegar, quando vai se desapegar vai vender por 20% do valor que pagou, vira uma bola de neve gigantesca. Então, esse episódio te ensina muito bem como você trilhar, às vezes, sim, usufruir daquilo que você gostaria, desde que seja com disciplina. Certo, Netinho? Exatamente. E para falar do tema de hoje... Não fala ainda! Exatamente, porque tem um detalhe que tá faltando pro início desse programa. Que é o quê? Roda a vinheta, editor! Após essa vinheta linda, sensacional, Netinho, diz aí qual que é o assunto de hoje, que eu não deixei você falar antes da vinheta. Exatamente, até eu me senti que você estava me cortando. Não, Mas não, entendi tudo isso porque a grande realidade é que todo mundo que faz um planejamento financeiro, ele tem a vontade de construir algo. Então eu já joguei uma bola aí ao ar pra você que está em casa agora pensar, construir o quê? Na verdade, eu acho que é um passo atrás. Todo mundo quer construir, mas nem todo mundo planeja. Perfeito. Todo mundo quer ter bens, mas nem todo mundo planeja da forma certa como conquistá-los. Então a gente já fez vários programas falando sobre isso, sobre a atratividade e às vezes você querer se dar o luxo de ter algo simplesmente porque na placa aparentemente deixa claro que você pode arcar com aquilo. Exato. Só que na verdade você não pode arcar com aquilo. Você pode arcar com a parcela daquilo. Exatamente. Mas o montante total vira uma bola de neve, então é algo que não foi planejado. Mas você foi no impulso e fez. E no programa de hoje nós queremos falar pra você exatamente a importância de ter o planejamento para que você consiga construir patrimônio, bens, né, tudo aquilo que você deseja de uma forma organizada, certo? Perfeito. E pegando esse gancho que o Alisson já comentou sobre construção de patrimônio, você primeiramente precisa entender qual é o seu objetivo principal, qual é o seu patrimônio. Porque falar em patrimônio nós podemos falar de dinheiro, nós podemos falar de uma casa, de um super carro, até mesmo de um casamento. Mas presta atenção, hoje nós estamos falando aqui em específico sobre o seu patrimônio financeiro, sobre essa construção. Até porque todos esses outros itens que eu comentei, você não consegue realizar, não é mesmo, Mr. Allen, sem dinheiro. Pois é. Então tudo começa do planejamento, porque o planejamento muitas vezes não é em relação àquilo que você deseja. Mas o primeiro passo é, para eu chegar naquilo que eu desejo, qual que é a primeira coisa que eu vou precisar? Exatamente. Dinheiro. É o que você comentou, não tem jeito. A gente precisa do dinheiro, dos recursos financeiros pra gente conseguir atingir aquilo um dia. Então, acho que o planejamento começa diante daquilo que você se predispôs a fazer profissionalmente. Exato. E aí eu vou trazer um exemplo simples pra você em casa poder imaginar junto comigo. Olha só. Quando você vai construir uma casa, você já vai lá, chega, compra o terreno, já vai colocando tijolo, bloco, subindo a casa de qualquer jeito? Não. Você precisa de N fatores, como um arquiteto para poder fazer o planejamento. Sim. Você precisa de um engenheiro para entender como subir essa estrutura, para depois você começar a colocar os outros itens. Por isso nós estamos trazendo aqui para você de uma maneira muito clara que a base de tudo isso, como se você fosse o engenheiro, o arquiteto dessa grande obra que você quer fazer na sua vida, eu falei como um pastor agora. Ficou legal. Dessa grande obra que você... dessa grande obra que você quer fazer na sua vida, a grande realidade é a seguinte: você precisa de um planejamento bem definido. Sim. E começar a construir agora, sim, o seu patrimônio. Sem sombra de dúvida. Então, é muito importante esse passo. Mas assim, às vezes as pessoas elas ficam muito perdidas porque elas ainda não se encontraram profissionalmente. E tá tudo bem, tudo tem um começo. Perfeito. Muitas vezes a gente se forma em algo e acaba não trabalhando na área que a gente se formou. Muitas vezes a gente não consegue nem chegar a se formar. Tem muitas pessoas que nem concluíram o ensino médio, né? E não tem problema nenhum. A gente precisa dar o primeiro passo de nos encontrarmos profissionalmente, porque o dinheiro ele vira uma consequência. E quando o dinheiro começa a entrar, a gente não está falando de riquezas, estamos falando de um salário mínimo, 2, 3. Quando ele começa a entrar,
Aí começa exatamente legal. O que eu busco no médio prazo? Né? São várias estratégias, né? Para o curto prazo, para o médio prazo e para o longo prazo. A gente sempre deixa mais para o futuro aquilo que é mais custoso, aquilo que é mais caro. É um carro, é uma casa, é uma chácara, enfim, né? É um avião. Baita sonho, né? Por que não? Então, assim, são coisas que, obviamente, no curto prazo você não vai conseguir. Mas sem planejamento, né, Netinho, fica um pouquinho mais complicado. Então, quando você tem a entrada do dinheiro, a gente pode pular um certo atalho, você tem exatamente aquilo que você deseja e você traz, o que a gente costuma falar, né, no mercado financeiro, você traz a valor presente, porque aí você começa a estruturar quanto que eu vou precisar reservar mensalmente para que eu consiga dar esse passo. Então, o planejamento parece coisa de eu preciso de uma faculdade, de um assessor de investimentos. Não, você precisa colocar as coisas no papel, né, para você conseguir ter clareza o que você quer e quanto você pode economizar. Legal. Não é por aí que começa o planejamento, professor Neto? Exatamente isso. E legal esse ponto de como criar um planejamento, fazer. Você falou assim, cara, na verdade você precisa ter o dinheiro, mas talvez você não tenha todo esse montante agora, porém você precisa começar ali a criar estes hábitos. E aí eu vou trazer hoje um ponto importante que, a partir do momento, independente da sua profissão, do que você faz, como você faz tudo isso, pensa só, você precisa começar a gerar essa receita, entender a construção do seu patrimônio, porque ao longo do percurso vão surgir oportunidades, porque quando você tem dinheiro, as oportunidades começam a aparecer. E principalmente amigos. E podem surgir novos negócios também, até com amigos. Sim. E até com pessoas que nunca falaram com você. Exatamente. Aí o que não falta é like nas fotos do Insta. Então, assim, isso é extremamente importante. Por isso que a gente comentou sobre o primeiro passo, né? Da onde vai vir o meu recurso? O que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Começo a ganhar dinheiro, crio o planejamento. Quando você começa a ter um planejamento, dinheiro, igual o Neto comentou muito bem, começa a sobrar. O dinheiro começa a sobrar. E quando o dinheiro começa a sobrar, você tem diversas oportunidades. E aí a gente entra na esfera de investimentos, que não é o caso de nós falarmos hoje. Você tem várias maneiras para você otimizar essa renda, que possam até facilitar aquele sonho futuro, de repente não precisar ser tão distante assim. Exatamente. E em diversos episódios, mesmo aqui do programa O Ex-Endividado, no nosso quadro mais adorável do público todo, que é o Fala Endividado, nós já colocamos pessoas que começaram a contar, olha, sobrou isso do meu salário, eu consegui multiplicar, sobrou isso do meu salário, eu consegui fazer mais. E por isso o nome do programa hoje tem como tema Construindo o Meu Patrimônio, porque está chegando o momento do quadro que todo mundo gosta. É o quadro de maior sucesso. Que o Brasil clama todas as vezes que nós comentamos. A galera vai ao delírio. E nós hoje vamos trazer um testemunho vivo de alguém que entendeu o seu planejamento. Ainda bem, né? Que ele tá vivo ainda. Eu espero que quando ele assista esse programa ele não fique tão chateado. Mas olha só, nós vamos trazer aqui um testemunho de alguém que entendeu o seu planejamento financeiro e começou a construir o seu patrimônio. E aí vocês vão entender porque quando a gente fala de patrimônio, nós falamos de bens e as pessoas não entendem que ter dinheiro também é você ter patrimônio. Você não precisa ter um carro, uma super casa. Mas esse camarada que nós convidamos hoje pro nosso quadro Fala Endividado, ele vai começar a contar um pouco da sua história e como ele começou a aumentar o seu patrimônio. Então, com vocês, o quadro Fala Endividado! Cara, a guitarrinha não tem como, né? Então, hoje temos um convidado extremamente especial aqui também para contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, das suas conquistas, das suas derrotas. Quem é essa pessoa? Esse camarada hoje que está participando do Fala Endividado é o Cauê. Cauê? Seja muito bem-vindo, Cauê, ao Ex-Endividado. E aí, Cauê? Salve, Alisson. Salve, Neto. Beleza? Boa demais. Beleza demais. Você tá feliz de estar aqui? Pô, mais feliz impossível com essas duas feras. Sensacional, uma honra. Antes da gente falar de recurso financeiro, você diria que uma das tuas grandes conquistas foi conseguir ter esse bigode? Mano, isso daqui é um feito que ninguém vai ter. É genética, tá? É verdade. Tá Depois é uma conquista. Pelo espaço que isso. tem, realmente é genética. Muito bom. É que se você não... a famosa formação 3 contra 3. É que vocês não viram um cavanhaque, entendeu? É pra poucos. Legal. Parabéns, tá muito bonito. Obrigado, Agora vamos viu? ao que interessa. Hoje no quadro
nós estávamos conversando com as pessoas em relação sobre a importância, né, de você conseguir construir um patrimônio, ter um planejamento para se atingir determinados sonhos na vida. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho em que momento da sua vida você se encontra em relação a um planejamento, certo, Netinho? Exato. Mas antes do... Eu vou cortar essa pergunta do Alisson, porque, sabe por quê? Faltou um detalhe importantíssimo. Faltou um detalhe importantíssimo. Mas não agora. Exatamente. Vai chegar essa pergunta aí. Ah, tá bom. Mas eu queria, Cauê, que antes você pudesse se apresentar, né? Porque antes de você contar como construir um patrimônio, é legal que todas as pessoas que estão assistindo a gente agora, o Cauê possa falar um pouco. Quem é o Cauê, o que ele faz, onde ele mora. Você falou bem. Chama o convidado e não deixa ele falar. E aí, Cauê, conta um pouquinho. Quem é o Cauê? Perfeito, vamos lá. Prazer, eu sou o Cauê Rafael, tenho 25 anos, moro aqui na Baixada Santista, mais famosa como Santos. Aí certo? sim, hein? Hoje em dia eu sou autônomo, tá? Pretendo virar empresário futuramente, mas por enquanto a gente está na parte de autônomo. Já passei na parte de CLT, que aí é onde eu vou falar um pouco mais sobre o meu quadro, né? Que como que eu saí do quadro de CLT para virar autônomo. E como eu pretendo sair de autônomo para virar empresário. Muito Sensacional. bom. Só uma dúvida, quando você fala autônomo, o que você quer dizer com isso? Assim, eu sou autônomo, legal. Autônomo fazendo o quê? Então, resumindo, o que o autônomo faz? Ele vende algum serviço ou algum produto em prol ao benefício próprio, certo? Se eu não trabalho, eu não ganho. Qual que é a diferença do CLT pro autônomo? CLT está registrado na carteira, cumpre carga horária, trabalha para os outros, ótimo. Autônomo, trabalha quando quer, a hora que quiser, como quiser, sem receber ordens. Pós e contras. Não trabalhou, não ganhou, ponto. É isso. Muito bom, muito bom. Agora esclareceu. Muito legal. Nada. E agora é hora da pergunta ou não? Pode fazer a pergunta, senhora. Você Você é liberado. A pergunta que eu tinha feito lá atrás era, na verdade, como que você... Agora acho que vai entrar exatamente, né, esse momento onde você sai de CLT, né, você tem esse passo número 2 na tua vida profissional, tipo, não vou mais ser CLT, vou ser autônomo. Que tipo de planejamento você fez, se é que fez, né, para você chegar neste momento que você se encontra agora? Vamos lá, a gente pode começar desde a época que eu era CLT, que foi o seguinte, aproximadamente lá com uns 18, 19 anos. Eu era CLT, já estava mais que 2 anos na empresa, tirei CNH, comprei uma moto, vendi, comprei outra melhor, vendi e me financiei, e fiz um financiamento para poder comprar uma melhor ainda. Eu ganhava R$1.500, só a parcela era 700. Então eu não tinha nenhuma estrutura em questão de financeiro. Naquela época eu não sabia sobre mercado financeiro, eu não sabia sobre autônomo, eu não sabia gerenciar meu dinheiro, eu não tinha cartão de crédito, não tinha nada. Eu só tinha um gosto que eu andava com pessoas acima de mim financeiramente e isso batia muito na cabeça, então fez eu me emocionar. Fora que eu era... Queria acompanhar o mesmo ritmo, Exatamente, né? E eu não tinha a mesma passada. A gente fala muito. Isso, eu não tinha a mesma passada. Tinha gente do meu grupo de 35 anos, de 40, de 28, de 25. Papagaio querendo andar com morcego. Exatamente. É natural. Todo mundo já passou por isso. Exatamente. Então, e aí só que eu não tinha planejamento nenhum naquela época, né? E aí eu caí de moto. Pra arrumar era R$5.000. Meu salário era 1.500, eu não tinha nenhuma reversa. Mas a parcela... Mas a parcela 700, né? O teu salário não era 1.500 já há muito tempo. Já não há muito tempo. Exatamente. Então eu tinha um problema. Porque eu fiquei afastado do trabalho. E por causa que eu luxei o pé, não cheguei a quebrar nada e tal, mas eu fiquei afastado do trabalho. Aí eu tinha um problema. Tava em repouso em casa, moto batida e desgostoso da vida. Qual que era a solução? Dar a volta por cima. Meu Deus do céu. Exatamente. Isso é muito legal. Poderia ter se acomodado, beleza, encostado, tô aqui machucado. Ter aproveitado, de repente, até da própria empresa que ele estava trabalhando pra falar assim, cara, eu vou ficar de atestado, depois eu volto e vejo. E tomou uma outra atitude pra construção do patrimônio dele, né? Qual foi a atitude, Cauê? Então, aí eu te falo, Alisson, a grande atitude foi o seguinte, eu escuto bastante as pessoas, eu gosto de trocar uma ideia, né? Netinho sabe disso, você também deve saber. E aí eu comecei a escutar as outras pessoas mais velhas e mais experientes para talvez o que eu deveria fazer.
O problema é que as pessoas mais velhas que eu convivia, assim, mais parte familiar, tem tem um pensamento que fica dentro da caixinha. E eu já percebi que eu queria sair fora da caixinha, né? Perfeito. Então, aí alguém falou assim pra mim, pô, um amigo meu alugou um carro, foi meu cunhado que me falou. Ele falou, um amigo meu alugou um carro, meu melhor amigo, ele subiu pra São Paulo e fez R$500 num dia de Uber. Tá bom pra você? Eu falei, porra, R$500 num dia? Dinheiro. Quero agora. Muito Quando dinheiro, que eu começo? exatamente. Olha aí. Dei um jeito de... Você tem que pensar o seguinte, só um minuto. O Cauê ganhava R$1.500 pelo que ele tá falando. Em um dia, o camarada fez R$500. Então ele levava 24 dias ali pra ganhar os 1.500 em um dia. 24 dias. Não. 24 dias trabalhados, né? Ah, sim. Trabalhados. Não, É óbvio que isso é só aquela coisa boa que todo mundo quer escutar. Sim, Ninguém te Exato. fala. Não, eu já tô surpreso. Só de ter aceitado a dica de cunhado, já é algo importante. E foi uma dica boa, pelo visto, né? Então, foi porque eu Que bom, cara. Olha. recebi um dinheiro, aí eu aluguei um carro, na época eu não tinha cartão de crédito, então o que eu tinha que fazer? A mensalidade era R$1.400 no cartão de crédito. Se eu fosse pagar no boleto, coisa que eu fiz, ia para R$1.836 por mês. Caraca. Então eu pagava R$440 a mais só porque eu não tinha um cartão de crédito, eu não tinha um limite. E eu não queria ficar dependente de ninguém, porque naquela época eu já tava de saco cheio de ser dependente dos outros em relação a em casa, a contas. E eu que quis comprar a moto. Eu caí. Entendi, Então não é exatamente. justo eu chegar no meu pai, na minha mãe, me empresta aqui o cartão. Aí Isso é muito legal, né? De ter esse protagonismo e não jogar a responsabilidade pra uma outra pessoa, né? Uma maturidade, né? De você realmente assumir quem foi, né? O Neto fala muito isso, né? Quem foi que assumiu a dívida? Quem foi que fez a compra? Quem foi que se Isso. endividou? E Exatamente. assim, errar acontece, né? Igual você comentou, todos nós estamos aí à mercê de cair em algum tipo de tentação. Seja tentação de pessoas próximas, e de repente, quando você olha para os lados, essas pessoas não vão pagar teu boleto, né? Então, assim, você fala, e agora? O que eu preciso fazer para dar a volta por cima? Mas aí você já engatou nesse trabalho, nessa nova profissão ou não? Você pediu demissão lá primeiro? Como é que foi esse trâmite aí final aí? Então, foi o primeiro trabalho, como era muito novo na época, eu ainda sou, né? A cara não deixa negar, né? Mas como... Eu ia perguntar, em vez de Uber, você tinha trabalhado em mina de carvão. Pelo amor de Deus, né? É brincadeira, você tá bem demais, cara. Mas como era muito novo, e era a primeira vez que eu tinha ficado muito tempo de CLT, porque eu já cheguei a ser jovem aprendiz. E jovem aprendiz tem um contrato limitado, né? Isso. E aí, é a primeira vez que eu era há muito tempo, então eu não sabia como funcionava a parte de INSS, se afastar e tal. E aí eu fiquei se não me engano, foi 4 ou 5 meses afastado pelo meu trabalho, foi 5. E aí, um mês eu não consegui colocar o pé no chão, que eu tinha luxado. A partir do segundo mês eu falei, beleza, e agora o que eu faço? Foi quando eu comecei a trabalhar de Uber, só que antes de eu trabalhar de Uber, eu fui fazer chup-chup, mano, entregar na porta das escolas. Tá ligado? Isso daí, aí faltava 3 meses pra mim voltar. Foi o contrato de 3 meses que eu fiquei com um carro, fiz o Uber. Olha só, você ainda tava empregado, é isso? Tava empregado ainda, tava recebendo pelo INSS e eu comecei a receber como Ficou um mês, com o pé machucado, não conseguia pisar, beleza, não tinha muito o que fazer, começou a ficar melhor. Exatamente, aí a partir do segundo mês eu comecei a vender... Cara, parabéns. A partir do segundo mês eu comecei a vender chup-chup e comecei a fazer Uber. E eu tava no final de ano, então eu peguei uma época muito boa de Uber. Eu tava trabalhando, sei lá, 10 horas de trabalho por dia, 12 horas. Eu cheguei a fazer R$800 num dia, tá ligado? Teve um Natal, que eu não lembro que ano que foi, eu fiz 980, se eu não me engano. Mas assim, muito... Eu fiz isso uma vez em 4 anos. Em um dia, mas eu fiz uma vez isso em 4 anos. Hoje faz 4 anos que eu sou Uber. Mas, cara, eu vou fazer uma pergunta aqui, não precisa falar em valor exato, mas se a gente fosse falar em proporção, relacionada ao quanto você ganhava no seu trabalho ali no início, e hoje, a média é muito superior, você acha que valeu a pena pra você, até pelo propósito da construção do seu patrimônio hoje, valeu a pena essa troca? Netinho, a primeira coisa que eu vou te responder se valeu ou não valeu a pena, a primeira coisa é o meu mental naquela época, trabalhando para um patrão que eu não podia crescer, que eu entrava 9 horas da manhã, eu já cheguei a sair 2 horas da manhã do trabalho,
6 horas da tarde terminava o meu turno, só que tinha pendências. E a gente se juntou, a gente tinha que matar essas pendências. Já fiquei trabalhando das 6 da tarde até as 2 horas da manhã, sem receber um obrigado ou que seja R$5 a mais por isso. Então, assim, eu não tinha benefícios. Então, tudo isso vai desgastando mentalmente. Então, a parte de virar autônomo e ser mais livre aqui, nada paga isso. Agora, te falando financeiramente, cara, sensacional. Em uma semana era meu salário do que eu recebia. Uma semana. Uma semana de trabalho. Óbvio que tem as semanas que extrapolava isso. Claro, não que seja fácil. Igual você falou que eu não preciso trabalhar com valores, mas eu também não preciso mentir. Na semana do Natal, se não me engano, de 2020, eu cheguei a fazer R$3.800 na semana. Sensacional. Mas é aquilo. Absurdo. Não sei com a minha família. Não é uma frequência, né? Não sei com a minha família. 12 horas de trabalho todos os dias, sem descanso. Ser autônomo não é fácil. Não é fácil. Óbvio. As pessoas só contam o nome da glória, né? Só contam um pataco. Com certeza. É isso aí. Porém, o mais importante, claro, não tem almoço de graça, né? Se fosse fácil, todo mundo faria, todo mundo estaria muito bem. Requer dedicação. E nem todo mundo está disposto a pagar o mesmo preço que você pagou. Todo mundo quer uma renda a mais. Exatamente. Nem todo mundo está disposto a sair da zona de conforto. Perfeito. Né? E, Cauê, eu vou pegar o gancho para as nossas duas últimas perguntas aqui. E eu gostaria que você pudesse falar o que evoluiu no seu patrimônio ao longo desse tempo. Quando você entendeu essa parte do planejamento financeiro. Se você pudesse falar assim, olha, Neto, eu senti essa diferença. Tanto a parte financeira ou alguma coisa que você conquistou ao longo dessa jornada, porque como o tema do programa hoje nós temos comentado muito sobre a construção do patrimônio, esse viés de planejamento. Entendi o meu planejamento, trouxe clareza para a construção do meu plano. Então, gostaria que você pudesse falar isso. Qual a evolução nessa linha do tempo que você pudesse pontuar pra gente? Por favor. Perfeito. Eu falei que eu tô com 4 anos de Uber, e isso daí eu era CLT aproximadamente dos 18 aos 21, certo? Então, com aproximadamente 21 anos eu comecei a ser Uber. O que eu fiz? Devolvi o carro, voltei pro trabalho, tentei fazer um acordo, não tive êxito, pedi as contas. Não recebi seguro-desemprego, fundo de garantia, não recebi nada. Ótimo, eu tava feliz porque aqui eu tava em paz. Voltei pra casa, esperei mais 15 dias que eu não sabia que eu tinha que esperar esse processo para poder alugar um outro carro. Aluguei o carro de novo. Fiquei mais 10 meses com o meu carro alugado. Ao total, eu trabalhei 1 ano com carro alugado. Nesse 1 ano que eu trabalhei com carro alugado, eu não falei que era R$5.000 que ficou de prejuízo lá da moto? Eu levantei ela, deixei ela como eu queria. Nesse 1 ano, eu paguei todas as minhas contas em relação a viver, que todos os meses você precisa viver. Certo? Perfeito. Sim. Paguei todos os aluguéis do carro. Padrão. Exatamente. Paguei todos os aluguéis do carro certinho e quitei a moto. A moto, ela valia em torno de R$25.000 na época. O que eu fiz? Perfeito. Devolvi o carro, comprei Devolvi o carro alugado e comprei o meu. Vendi a moto e comprei o meu carro. Perfeito. Depois disso, eu fiz o ex-endividado. Aí eu comecei a trabalhar com planilha, fiz alguns cursos de mercado financeiro também, e eu continuei trabalhando naquela pegada de Uber, para poder levantar patrimônio, porque eu não tinha patrimônio. Perfeito. Eu só tinha um carro que estava financiado. Os investimentos. Exatamente. Comecei a fazer uma renda fixa, depois eu comecei a comprar ações, aí fundos imobiliários. Fez todo o caminho, né? O processo do Cauê é muito interessante, né? Porque passa pelo processo onde a grande maioria se encontra, né? De ter o seu primeiro emprego, de ser CLT, tem pessoas que se dão bem, tem pessoas que não, tem pessoas que constroem carreira numa empresa, tem pessoas que não. No teu caso, se foi uma experiência frustrada, mas você não ficou acomodado, saiu, teve atitude de sair, beleza, legal, com a mão na frente e outra atrás, não se acomodou, realmente foi crescendo, foi quitando as dívidas, isso eu achei muito legal, né? Porque você poderia acumular mais dívidas. Tem gente que começa a ganhar mais dinheiro, mas aquela cabeça de antes da ostentação desnecessária não muda. Então hoje o cara pode ganhar 10 mil, 20 mil, 50 mil, pode continuar com dívida de 100. O que muda é o tamanho da montanha. Exatamente. Então esse é um ponto legal, porque você construiu toda a trajetória, foi liquidando, foi quitando, até chegar ao ponto, pô, agora está sobrando dinheiro. Se está sobrando, o que eu faço? Vou atrás de educação. Vou conversar com pessoas que possam me orientar para investir melhor
com o meu dinheiro. Parabéns, o Cauê, que história, hein? Perfeito, e foi por causa disso que eu cheguei até onde eu tô aqui. Hoje em dia eu não moro mais com a minha mãe, eu pago aluguel, eu pago o financiamento do carro, assim, eu cheguei a trocar de carro, eu seguro. Cara, a história é bonita, meu, mandou muito bem. Agora, Cauê, pra galera que tá escutando a gente agora, todas essas milhares de pessoas aqui ao longo desse tempo, pelo esse Brasil. povo, pelo mundo, né? Sim, Pelo mundo já. Claro. Eu queria que você pudesse deixar uma mensagem, se a gente pudesse resumir isso numa mensagem pra essa galera aí da sua história. Exato. Você tentar expor essa situação com uma frase motivacional, talvez como o Alisson estava comentando um pouco antes, ou até mesmo com qualquer coisa. O que você poderia falar para essas pessoas que aí? Dica que você tem, pessoas que provavelmente estão calçando o chinelo que você calçou. Ó, assim, eu vou tentar não me alongar muito, mas... Não, relaxa, eu não sou neto, não. É verdade. Eu vou tentar não me alongar muito, mas assim, o que eu posso passar para as pessoas um pouco do meu conhecimento, né? Que além, nessa minha trajetória toda, eu ainda tive um disque de bebidas. Então não foi só uma coisa que eu fui fazendo várias para poder ver o que eu realmente gostaria de fazer. Eu só não abri uma adega na época porque eu não tinha financeiro e recurso para isso. Que senão talvez porque ia acabar com o estoque, né? Não. É porque era muito trabalho para mim, cara. Você imagina que eu trabalhava, sei lá, 10 horas de Uber, eu ainda tinha que parar para vender bebida, tinha que dormir. Eu comecei a ficar mais gordo, ter estria aqui, eu falei, mano, preciso cuidar da minha saúde. Tava osso, entendeu? É extremamente importante, claro. É legal. E aí o ponto que eu quero dizer para as pessoas é o seguinte: é legal você escutar os seus amigos, é legal você escutar os seus pais, mas melhor de tudo é você fazer, quebrar a cara para ver se dá certo ou não dá certo para você. Não deu certo? Beleza. Bola para frente, passa para próxima. Uma hora vai dar certo. A média das pessoas, dos empresários, é de quebrar em torno de 7 vezes até dar certo com um negócio. Aí o cara dá certo com um negócio, o cara fala que teve sorte. 92% das empresas eu tô prestes a dar certo, eu tô pensando. Em um ano. Exatamente. Eu estou prestes a dar certo. E eu não já tô na sexta? Eu não tinha essa noção dessa estatística aí, Alisson. Mas eu também comecei a ficar deslumbrado quando eu comecei a ver alguns falando assim: você cria um negócio para vender. Eu falei, quê? Como assim você cria sua empresa para poder vender no futuro? É isso aí. Aí tipo, eu comecei a ver muitos especialistas falando sobre isso, que nenhum negócio é para sempre, nunca vai ser e nunca foi. Uhum. E ele é feito para se vender. Então você faça, vê se deu certo, vê aonde você quer chegar, acabou o seu propósito, talvez está na hora de encerrar o ciclo e começar um novo. E para um outro caminho. Cauê, muito obrigado pela sua aparição aqui. Tô com uma papagaia aqui do lado aqui, mas Cauê, muito obrigado por ter participado do Ex-Endividado. Cauê, eu acredito que a sua história pode impactar milhares e milhares de vidas, porque tem toda a trajetória realmente daquele menino que começou a trabalhar, procurou uma oportunidade, aconteceram vários fatores durante o percurso e aí ele tomou outras decisões ali para que pudesse chegar onde chegou, construindo o seu patrimônio. Cauê, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Cauê, muito bom, agregou demais, sem sombra de dúvida, a tua mensagem vai impactar muitas outras pessoas. Parabéns pela tua dedicação, pelo teu empenho e, obviamente, é só o início de uma grande história de sucesso. É só o início, Alisson. Obrigadão, Sérgio. Tamo junto, gente. Tamo junto, valeu. Sensacional essa história do Cauê, como sempre, agregando muito essas histórias das pessoas que a gente convida para virem aqui. O que você achou, Netinho? Eu achei sensacional, até porque ele mostrou como ele conseguiu construir o seu patrimônio, e não só em detalhes financeiros, mas também de estratégias dentro da sua própria vida, com situações profissionais, com realizações pessoais, em conflitos também ali familiares, internos, e ele conseguiu se desenvolver ao longo dessa jornada. A gente pega vários insights, né? Claro que aqui é o nosso grande objetivo é que as pessoas tenham uma prosperidade financeira, saiam das dívidas, consigam construir patrimônio, mas
tem superação no meio, né? Você viu que ele caiu de moto, ele teve a moto, ficou sem andar, Pô, ele poderia ter se deixado se abalar. Só que não, ele trouxe exatamente o problema, usou isso, canalizou isso. Pô, segundo dia, terceiro dia que ele contou que ele já conseguia andar, ele já estava por aí circulando, ele já estava com a cabeça, porra, não vou ficar acomodado. Já não estou confortável no meu trabalho, aproveitar essa ocasião que eu tô com mais tempo. E começou a idealizar outros tipos de atividades para que ele consiga levar adiante uma nova prosperidade financeira, né? Exatamente. E se você que está do outro lado da tela aí quer fazer parte do quadro Fala Endividado, Assim como o Cauê? é muito simples. Basta você mandar um vídeo aqui nesse número de telefone através do nosso WhatsApp, contando a sua história, um vídeo de até 1 minuto ali na horizontal, pra gente poder entender a sua história, conversar com você, fazer e gerar essa transformação para que você possa estar conosco aqui no quadro Fala Endividado, não é mesmo? Totalmente. Se você tiver uma dúvida, se você precisa de uma ajuda, manda. Se de repente você já passou por alguma situação igual o Cauê, uma história de superação que possa de repente motivar outras pessoas, manda também. Exatamente. Aqui está o número, não deixe de participar. Sinceramente, hoje foi um quadro muito bacana. Foi sensacional. Mais uma exatamente. vez. Então, pessoal, é isso por hora. Exatamente. Até o nosso próximo episódio do Ex-endividado. É certo? isso. Até lá, pessoal. Até a Valeu. próxima.